Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Miguel Baraúna, estamos aqui em mais um podcast do Colégio El Shaddai com a professora Laís Reis, né? Nossa professora aqui dos 8º e 9º ano. Bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui primeiro, né? Sendo entrevistada por você. Professora Laís, como foi essa sua vocação para ser professora, assim? Eu acho que a vocação, ela veio um pouco da família, né? Minha mãe era professora, eu sempre estive muito nas escolas em que ela dava aula, sempre convivi muito. E aí depois eu fui fazer faculdade, fiz primeiro faculdade de História, depois faculdade de Letras. E fui me encaminhando e eu acho que hoje, assim, eu acredito muito que eu nasci para isso, assim. É uma coisa que eu faço porque eu gosto. Eu me empolgo com os alunos também, com a questão deles se identificarem com as disciplinas, os componentes curriculares que eu trabalho. E eu gosto muito, assim. E falo geralmente que depois da pandemia, quem continuou fazendo a educação é porque acredita nela, né? Porque senão ia fazer outra coisa, porque a gente passou um período muito difícil assim da vida. Então, eu gosto mesmo. Sobre seu convívio dentro do colégio, como é essa questão com os alunos e tal? Como é que você tem alguma treta com eles ou algum que você goste mais, algum que você... Sempre tem. Isso aí é difícil, né? Sempre Pergunta tem. Difícil essa, viu? Gente, eu gosto muito, gosto de todos, assim, eu acho que tem uns que a gente se identifica mais, porque gostam mais até da língua portuguesa, a disciplina que eu trabalho aqui, então há essa identificação com a língua portuguesa, com o professor, mas tem aqueles que conversam mais, que querem saber mais sobre a vida do professor, sobre a matéria, então há uma identificação mútua entre professores e alunos. Realmente, de vez em quando rolam a hora de chegar, puxar mais o aluno e chamar atenção, né? Que não seria uma treta, mas seria mesmo o papel do professor na sala de aula, que é esse de chamar atenção, de querer que o aluno preste atenção e aprenda o conteúdo. Mas preferência por um, por outro, isso não existe, né? Okay. O professor gosta de todos. Como você falou, a senhora é professora de língua portuguesa, né? Estamos chegando aí ao dia do livro, né? Assim, qual autor a senhora mais se inspira ou mais gostou, que marcou a sua vida? Eu acho que eu fui muito marcada na minha adolescência, por uma série de livros, que era a série Vagalume, da Ática, que eram livros assim maravilhosos que eu lembro sempre de ler. E depois eu comecei a conhecer os livros brasileiros, né? Como José de Alencar, Machado de Assis e muitos outros autores. Hoje a gente tem vários, né? Hoje o campo se abriu muito. Eu gosto de ler, gosto de literatura. A gente tem Conceição Evaristo, que é maravilhosa, sim. Né? Temos vários autores. Tem Itamar Vieira Júnior, que é um escritor brasileiro, baiano, jovem, que conseguiu vários prêmios aí com os livros dele. Ele é geógrafo e escreve livros, é uma coisa muito legal. Então, assim, não tem um preferido, tem vários preferidos, sim, né? Sim. Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, todos os tipos. A questão dessa dia do livro e tal, como é que funciona? Parece que tem mais de um, como é essa... Aqui no Brasil nós temos 2 dias nacionais do livro. Tem o dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infanto-Juvenil, ou às vezes a gente encontra com a nomenclatura apenas do livro infantil, que é um dia dedicado a essa literatura por conta do nascimento de Monteiro Lobato, né? 18 de abril, dia de nascimento de Monteiro Lobato, que a gente conhece mais a obra dele infantil, principalmente a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele tem outras obras também, outros livros escritos, e tem o dia de 29 de outubro, que é o Dia Nacional do Livro Brasileiro. Então, engloba todos os tipos de literatura. Então, professora, você citou aí, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e poderia explicar mais como é que foi essa polêmica toda, esse murmurinho que ocorreu? Hoje, Monteiro Lobato, ele
sofreu, né, a obra dele também. Houve uma grande discussão sobre essa questão do racismo, do preconceito que está presente na obra dele, né? Porque hoje a gente tem um novo repertório, a gente tem uma nova visão de vida, uma nova visão de mundo. Então toda essa obra dele foi revista a partir dessa ótica do racismo, que é muito importante que se discuta. A gente tem agora em 19 de abril o Dia dos Povos Indígenas, né, que antes eram chamados de índios, que é um termo preconceituoso, genérico, que não fala sobre a nossa identidade, os povos originários do Brasil. Então tudo isso está envolto em polêmicas. A gente tem que realmente estudar, precisa combater o racismo, precisa conhecer a nossa própria história. Então tem essa questão aí em cima de Monteiro Lobato, mas a obra dele está aí e pode ser discutida a qualquer momento, o que é muito bom. E que se suscite essas questões, esses debates, para que a gente conheça a nossa história, né? A história do nosso povo brasileiro, quem somos nós, a nossa construção enquanto identidade cultural. A gente tem outras obras brasileiras, assim como a dele, que também são suscetíveis a discussões. Muitas obras assim que retratam o negro, o indígena, a mulher de uma forma totalmente pejorativa, preconceituosa mesmo. E a gente precisa saber utilizar a literatura em nosso benefício, no benefício do conhecimento e da contextualização histórica cultural do momento, né? E trazendo para o dia de hoje, tá? Para poder discutir adequadamente todas essas obras. A gente sabe, né, que aqui em nosso município, nossa cidade, tem muita história. E como é essa relação sobre a literatura canavieirense, né? Eu acho que falta ao povo de Canavieiras conhecer as obras que são baseadas na história de Canavieiras, né? Aí a gente tem várias pessoas que trabalham isso, que procuram conhecer e escrever sobre a nossa história. Professor Durval, né, que tem Durval França, tem livros sobre a história brasileira. A gente tem Raimundo Tedesco, que procura conhecer também a história de Canavieiras e passar para as gerações futuras, né, através de fotos, de histórias mesmo, de textos, e que vem retratando isso. A gente tem também a obra de Afrânio Peixoto, que é o nome da nossa biblioteca municipal. Tem o livro dele, Fruta do Mato, que também, né, merece ser conhecido por Canavieiras. A gente tem Alcides Costa, a gente tem hoje Ramon Fernandes, a gente tem Danilo, né, também, que são autores canavieirenses e que trabalham nessa literatura aqui da nossa região, né? E muitos outros aí que a gente não lembra agora, não recorda, mas a gente tem que conhecer, principalmente as histórias. Qual foi o primeiro momento em que Canavieiras apareceu numa obra literária, né? E o que essa obra traz pra gente? Então, conhecer essa história, né, da nossa cidade é muito importante. Porque eu não lembrei o nome do cara, tem um príncipe que ele fala sobre, acho que é Maximilian, é um príncipe austríaco, que ele foi um dos primeiros viajantes a virem aqui no Brasil. E ele descreve Canavieiras como uma vila pequena, que o povo era indizivelmente feio e vivia da mandriice de catar caranguejos e pegar cocos quando cai. E é uma ideia pejorativa. Se a gente for pensar, o povo era muito feio e vivia da malandrice só, o povo de Canavieiras não fazia nada, só vivia nisso de catar caranguejos e catar cocos. Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouco essa história, certo? Então, professora, nós sabemos que na sala de aula existem diversos tipos de alunos. E poderia dizer a importância, né,
da leitura, dessa questão mais literária, na vida das pessoas em si? Eu acho que a literatura, ela abre a nossa cabeça, né? Tem uns projetos de literatura que a gente trabalha aqui na escola. Esse ano eu estou trabalhando agora, nesse momento, com as turmas de 8º ano, com o livro Vidas Secas, né? Que eles estão gostando bastante. E o 8º ano com a Revolução dos Bichos, né? Sim, que é um livro que discute essa questão de poder, né? E é muito bom, né? Exatamente. Ele retrata a Revolução Russa através de uma fábula, e aí vão se construindo os personagens, e a gente está fazendo a análise dessas personagens naquele tempo, trazendo para a atualidade. Os alunos estão gostando. Eu acho que a literatura, ela dá um repertório, ela nos auxilia na construção de quem nós somos, de conhecimento, no desenvolvimento da nossa linguagem, da nossa linguagem escrita também, do entendimento que nós podemos ter sobre os mais diversos assuntos. Então, eu acho que a literatura é realmente muito importante. Eu lembro que o livro que eu mais li na minha vida foi um livro que eu ganhei aos 9 anos de idade, e ele se chama Ding, a Gotinha. É um livro de literatura infantil e é um livro maravilhoso, assim. Eu lembro da história dele toda, porque ele fala de como uma gotinha queria fazer alguém feliz e todo mundo em quem ela chegava reclamava dela. Até que ela abre, cai numa flor e a flor desabrocha e agradece por essa gotinha. Então, assim, é um livro que é muito... Eu já li ele diversas vezes. De 9 anos de idade até agora, que eu não posso falar a minha idade. Já não posso mais. E assim, cada vez que eu leio ele, eu percebo, eu apreendo alguma coisa daquele livro ali de uma nova forma, né? É como o livro O Pequeno Príncipe, que todo mundo quer ler e devia ler várias vezes ao longo da vida, porque em cada momento a gente vai entender ele de uma forma. Isso é muito interessante. E reler livros também, né? E eu gosto do livro de papel, eu gosto do livro físico, eu gosto de pegar o livro ali, de sentir ele, e não gosto de emprestar meus livros. Eu anoto para quem eu empresto, porque eu quero que me devolva, porque livro é vida, assim. Eu acho que livro a gente tem que emprestar, mas a pessoa que pegou devolver para a gente, que é muito importante. E assim, eu acredito que nesse projeto de leitura que a gente está tendo aqui na escola, desenvolvendo com os alunos, ele está trazendo isso. Os alunos, eles estão empolgados em conhecer melhor, em ler. No segundo trimestre, a gente vai ter outro livro, né? Livros assim de escritores brasileiros para o 9º ano, um livro de Júlio Verne para o 8º ano. A gente precisa conhecer os clássicos também, né? É importante. E é isso, muito obrigado pela sua presença, viu, professora Laís? Eu que agradeço. E esse, galera, foi mais um podcast do Colégio El Shaddai. Espero você no próximo podcast. Curte, comenta, compartilha. E é isso, valeu!